Bom, se você tem seguido o canal aqui na leitura do Ortodoxia do Chesterton, você vai saber que eu já tenho comentado alguns vídeos que eu compraria uma outra edição, porque eu não estava nada satisfeito com essa edição aqui da editora Principes. Não sei se a gente lê latinizado, Principes, né? Mas dessa editora aqui. Então a história é a edição é bem simplesinha, né? Você encontra aí por, sei lá, 15, R$ 16. O problema para mim era que essa folha de jornal, horrível para anotar, principalmente eu que gosto de anotar bastante, gosto de anotar de lápis, para mim isso é extremamente importante. Mas a minha maior birra contra a edição eram alguns problemas de tradução, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou investir, então eu vou comprar uma edição top, né? Aí tem essa editora que eu respeito bastante, chamada Ecclesiae, né? Que é a editora que talvez tenha a melhor tradução, uma das melhores traduções da Bíblia, né? Então eu comprei esse box muito bonito, né? E no box, além do próprio Ortodoxia, nós temos aqui o Homem Eterno, Hereges e o que há de errado, com o mundo. Né? Em relação à edição, uma coisa maravilhosa, né? A página maravilhosamente gostosa de escrever. Né? Nós temos tudo muito bem separado aqui, né? Então você tem lá, eu amo essas folhas, né? Uma folha inteira para anunciar o próximo capítulo. Aqui eu posso fazer muitas anotações, etc. Pensei, eu agora estou muito feliz. Não tanto. Vou falar para você, não tanto. Deixa eu te dizer, cada um dos livros foi feito por um tradutor diferente, né? Essa tradução aqui do Ortodoxia foi feita pelo Murilo Rezende Ferreira. Né? Assim, é claro que eu sou enjoado para tradução, né? Eu trabalho com inglês a minha vida inteira, né? E então eu sou muito enjoado e há muitas preferências, né? Então tudo bem, teve algumas coisinhas ali que eu não concordei, né? Então alguns termos que eu prefiro no original, por exemplo, jingo, né? Que fala exatamente sobre patriotas ah, ingleses no, na última parte do século XIX que queriam a guerra contra a Rússia. Né? E aí o que ele fez? Ele colocou a palavra ufanista, né? Que é um patriota extremo. Né? Então, tudo bem, não tem problema. Eu preferiria jingo, porque nós temos a palavra em português, né? Então eu estou aqui com o AIS aberto. E nós temos Alcunha, que recebeu na Inglaterra, em 1877, todo aquele que era a favor de uma guerra imediata contra a Rússia. Tudo bem, ele preferiu facilitar a vida do leitor. Né? Até porque, no próprio OAS, está como segunda definição, por extensão de sentido, patriota fanático. Patriota fanático, nós podemos falar sobre o ufanismo, né? Ok. Mas acontece que tem algumas coisinhas aí que foram me desagradando mais, né? Então, por exemplo, tem essa parte aqui, se você tem essa edição que eu comprei, na página 88, e aí ele fala sobre devemos muita moralidade sã aos antigos gibis baratos. Né? Moralidade sã, tudo bem, tem a ver com saúde, né? Mas no original é sound, ok? Que quer dizer o quê? Sólida. Eu não vejo por que colocar sã e dar uma outra conotação se o Chesterton, quando escreveu, ele estava pensando em solidez, né? Então dá essa ideia de moralidade robusta, né? Tudo bem, eu sei que no contexto pode ser uma coisa e outra, talvez eu esteja sendo chato demais. Ainda nessa frase, gibis baratos, antigos gibis baratos, são os chamados penny dreadful. Né? E nesse quesito eu prefiro a edição
da Principis. Por quê? Porque ele coloca lá Penny Dreadful e coloca uma notinha, né? O termo Penny Dreadful no original pode aplicar-se também à história de romance, mórbida, sensacionalista. A gente pode conversar sobre isso na própria leitura. Mas tudo bem, até aqui sou eu sendo talvez chato, né? E talvez a história de que na tradução sempre se perde, né? Não tem muito o que fazer, né? Quer ver um outro exemplo? Que eu acho que aí são os limites da tradução. Tem um determinado momento, deixa eu ver se eu acho aqui para falar para você, que ele fala do nosso poder. Ok. No original, logo no primeiro parágrafo desse capítulo, né? Tem uma outra coisa também, eles mudaram a ordem dos capítulos, né? O Chesterton fez para que esse capítulo, a bandeira do mundo, ou o estandarte do mundo, como foi traduzido aqui, fosse o capítulo 5. Por quê? Porque no original, eu não sei se talvez o Chesterton fez uma outra edição, talvez pode ter sido isso. No original, o capítulo 1 é a introdução em defesa de tudo o mais, né? E aí o segundo é o maníaco. Eles fizeram nessa edição como a introdução, e daí o capítulo 1 se tornou o que era o capítulo 2, e aí deu essa diferença. Mas tudo bem, isso pode ser uma decisão editorial. Agora, voltando ao que eu estava falando, né? No original, na última frase desse primeiro parágrafo, nós temos o seguinte: pois pode-se traçar talvez uma útil distinção entre o pensador tristonho, que só pensa em nosso contato com a Terra a cada instante, e o pensador risonho, que antes de tudo considera nosso poder visionário de escolher caminhos. Então fique com essa parte em mente. Nosso poder visionário de escolher caminhos. Nosso poder visionário de escolher caminhos. No original, nós temos our primary power of vision and of choice of road. Se eu fosse traduzir, não sou tradutor, eu tentaria ficar mais próximo do original, né? Então, nosso poder, e essa é a palavra, principal, nosso poder principal, divisão e escolha de caminho. Lembra que eu falei que esse exemplo que eu estou dando agora é do limite da tradução. O limite de tradução é primary, em inglês, pode ser principal, mas pode ser também central, original, né? Básico também. Tipo, nós poderíamos até traduzir aqui como sumo poder. Isso é maravilhoso em inglês, porque ao mesmo tempo que é o nosso maior poder, é o nosso poder principal, ele é também o nosso poder original e o nosso poder básico, que é o quê? De conseguir ver coisas que não estão na nossa frente e de conseguir andar por caminhos que não são definidos pelo determinismo, vamos colocar assim, né? Então, é uma passagem, é um segmento de uma frase muito, como é que eu posso dizer, muito poderoso, né? Então, nosso primary power of vision and choice of road, né? Tudo bem, se eu for traduzir, eu tenho que escolher uma dessas palavras, né? Então, eu tenho que colocar ou principal, ou sumo poder, ou central, original, ou básico. Cada um eu vou meio que pegar um lado, assim, da palavra, né? Então, nós temos muito os limites da própria tradução, né? Mas aí tem algumas coisas que começam a ficar estranhas, né? Por exemplo, ainda nesse capítulo e nesse parágrafo, algumas linhas antes, nós temos um otimista busca nossos olhos, enquanto um pessimista busca os nossos pés, né? Na outra tradução, foi o seguinte: um otimista... não, aqui. Um otimista é um homem que cuida dos próprios olhos e um pessimista é um homem que cuida dos próprios pés. Duas mudanças, então, aqui, né? Se é os nossos olhos ou os olhos dele, se ele cuida ou busca, ok? Então vamos lá. Em inglês, nós temos o seguinte, deixa eu achar a frase aqui. An optimist is a man who looks after your eyes, and a pessimist is a man who looks after your feet. Primeiro, essa edição aqui está errada
Porque an optimist is a man who looks after, não his eyes, né? E pior ainda, não his own eyes, que seria dos próprios pés. Né? Tá falando your eyes, os teus olhos, né? Esse possessivo, na edição da Eclésié, nós temos como nossos, em vez de seus. Eu até gostei da decisão do tradutor aqui da Eclésié. Por quê? Porque os seus em português é um problema, correto? Seus pode ser teus, pode ser deles, pode ser dele, entendeu? Então, evitar essa confusão. Nós estamos falando aqui, quando a gente fala your eyes, a gente está falando de um pronome impessoal, né? Tipo, das pessoas. É isso que a gente quer falar. Então, nossos eu até que gostei aqui. Mas há um erro flagrante aqui, que é um otimista busca. Um otimista não busca. E aí, a edição certa é essa daqui. Cuida, né? Porque look after não é look for. Okay? Então, não sei, foi uma escolha, mas foi uma escolha errada, né? Então, perceberam o problema? Nessa frase, metade tá certo aqui e metade tá certo aqui. E aqui eu estou dizendo que são erros mesmo, né? Há um limite ali que a gente aceita variações. A coisa fica pior ainda quando ficou pior para mim quando eu, no final do primeiro, segundo, terceiro parágrafo, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, nós temos o seguinte. Antes disso, antes que eu esqueça, uma coisa boa que se fez aqui na Eclésié e aqui não se fez foi respeitar os parágrafos, tem um nome para isso, não lembro agora, mas foi respeitar os parágrafos originais do Chesterton, né? Aqui se criou mais parágrafos, ok? Aqui se respeitou os parágrafos que estavam lá. Então, ótimo. Ponto para a Eclésié. Mas eu vou ler para você a última frase desse parágrafo. Todos os pensamentos otimistas e pessimistas sobre a Inglaterra são argumentos favoráveis para o patriota cósmico. A propósito, se você não assistiu o vídeo original que eu falei sobre isso, vai ser meio difícil, o tema é difícil, só que eu tô falando sobre a tradução, então eu aconselho você a assistir o vídeo. Se você não conseguir achar, coloca aí nos comentários, eu coloco para você. O problema é o seguinte, essa frase, todos os pensamentos otimistas e pessimistas sobre a Inglaterra são argumentos favoráveis para o patriota cósmico, traduz a seguinte passagem. Bom, eu vou fazer no inglês porque talvez alguém fale em inglês, aí a gente pode deixar mais aqui, ó. All optimistic thoughts about England and all pessimistic thoughts about her are alike reasons for the English patriot. Similarly, optimism and pessimism are alike arguments for the cosmic patriot. Patriot. Eu não sei se você notou, tem muito mais palavras no inglês, mesmo mais que você não fale em inglês. Tem muito mais palavras no inglês do que no português. E não só foi uma escolha errada aqui, como ele destruiu a frase. Não tem como eu falar isso de outro jeito. Todos os pensamentos otimistas e pessimistas sobre a Inglaterra são argumentos favoráveis para o patriota cósmico. Patriota cósmico é aquela pessoa que aceita a realidade, vamos simplificar. Então, se eu, brasileiro, aceito a realidade, todos os argumentos otimistas e pessimistas sobre a Inglaterra são argumentos favoráveis para mim. O que tem a ver uma coisa com a outra? Na verdade, são duas frases que o tradutor juntou numa só. As duas frases são as seguintes. Todos os pensamentos otimistas, essa é a minha tradução, todos os pensamentos otimistas sobre a Inglaterra e todos os pensamentos pessimistas sobre ela são razões iguais para o patriota inglês. Ótimo. Então, a primeira frase, eu estou falando do patriota inglês, né? Então, se eu falo, poxa, a Inglaterra tá uma porcaria, né? O patriota inglês vai falar, por isso que eu amo a Inglaterra, eu quero mudar, eu quero ajudar a Inglaterra, né? Alguém vai falar, a Inglaterra tá maravilhosa, e o patriota vai falar assim,
por isso que eu amo esse país e eu quero que isso daqui continue, né? Eu quero preservar isso daqui. Ótimo, deu exemplo sobre a Inglaterra. Depois nós temos uma outra frase. Do mesmo modo, otimismo e pessimismo são argumentos semelhantes para o patriota cósmico. Okay? Então a gente pega a analogia e pensa. Para o patriota cósmico, para aquele que vive na realidade, se as pessoas falam esse mundo ele é horrível, as pessoas são cruéis, o patriota cósmico vai olhar e falar assim, verdade. Então eu tenho que trabalhar, nós temos que ajudar esse mundo. E mesma coisa, esse mundo é maravilhoso, olha quantas belezas, verdade. Por isso que eu amo tanto esse mundo e nós temos que trabalhar para que esse mundo, nesses quesitos, fique assim. Né? Quando eu junto essas duas frases, eu perco o paralelo. Eu simplesmente assassinei a ideia, né? Fica totalmente confuso, né? Bom, qual que é a minha conclusão? A minha conclusão é que... Bom, eu li pouco, né, dessa nova edição aqui. Mas, por enquanto, eu ainda prefiro essa edição que tem algumas coisas toscas, mas são tosquinhas, né? Não é algo que, se eu estivesse lendo sem o original ou sem uma outra edição, eu simplesmente não entenderia, né? Qual que é a minha conclusão para você? Para você não comprar a edição da Eclesia, eu acho que não tem muito o que fugir, né? Mas desconfie de passagens estranhas, né? O ideal mesmo é você conseguir pelo menos arranhar no inglês, né? Pelo menos no inglês. Porque aí você pode dar uma olhada, pelo menos, né? Eu tenho aqui o PDF aberto do inglês. Então, pelo menos, mas espera aí, né? Pelo menos localizar as palavras ali e ficar ter suspeitas, né? É claro que, pelo menos nos vídeos que eu consegui gravar aqui para o canal, eu vou falando sobre a tradução, né? Não vou focar tanto na tradução como agora e vou te ajudando aí, né? Mas é claro que o trabalho aqui ele é lento, né? Eu vou lançando um vídeo ou outro, mas fica aí a minha revisão, então como é que se diz, a minha crítica, né? As duas traduções e aí um alerta para você.